Ok. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui hoje para a nossa primeira videoaula da disciplina de cozinha oriental e vai ser a correção do estudo dirigido que eu passei para vocês, certo? Então vamos lá. Aqui nós vamos corrigir a primeira e a segunda questão. A primeira é conceituar a cozinha oriental e a segunda é falar sobre os países que compõem a chamada cozinha oriental. Provavelmente vocês já devem ter ouvido as pessoas falarem ou cozinha oriental ou cozinha asiática. Então, quando a gente pensa em cozinha asiática, a gente logo imagina a gastronomia de todo o continente asiático. Nesse mapa aqui, a gente tem o continente asiático, o que então englobaria a chamada gastronomia asiática. E quando a gente pensa em cozinha oriental, a gente tem países que inicialmente vêm à cabeça da gente, que são os países que são mais populares em termos de gastronomia, que tem restaurantes em todos os lugares do mundo e tal. Dentre esses países, a gente tem a República Popular da China, né? O Japão, Tailândia, aqui embaixo, e a Índia. Essas são basicamente as principais cozinhas que a gente ouve falar. No entanto, o que é importante ressaltar aqui é o seguinte: esse continente asiático, ele é dividido basicamente em duas partes. Quando a gente fala de gastronomia, a gente tem a parte asiática, que a gente chama de cozinha asiática, e a parte do Oriente Médio. A gente tem nessa repartição aqui, da Índia, China, Mongólia para cá, a gente chama da cozinha asiática, Paquistão, Afeganistão. Esse lado todo aqui seria então a parte chamada de Oriente Médio. Então, o correto seria o quê? Tudo isso ser chamado de cozinha oriental ou cozinha asiática. No entanto, a gente tem uma subdivisão entre a cozinha asiática e a cozinha do Oriente Médio. Dentre os países do Oriente Médio, cuja gastronomia também é mundialmente conhecida, para nós aqui no Brasil também, a gente tem muita influência dessas gastronomias, seriam a região do Líbano, Síria e alguma coisa da Turquia também. Então, resumidamente, cozinha oriental ou cozinha asiática englobaria todos esses países aqui. No entanto, os países mais comumente associados à gastronomia oriental ou asiática são a China, Tailândia, o Vietnã também, esqueci de citar o Vietnã anteriormente, o Japão, Tailândia, Síria, o Líbano e a Turquia, tá ok? Mas qualquer uma dessas gastronomias desses países que for associado não está errado. Utensílios básicos da cozinha oriental. A gente tem o wok, que são as panelas, os utensílios usados para saltear e refogar. O cutelo, que são os instrumentos de corte das carnes, né? As espátulas, que são utilizadas diretamente nas woks, que são para mexer, né? Para revolver os cozimentos ali, as cocções. As conchas também, que são usadas além para medir, elas estão utilizadas também nos processos de cocção. Os bambus, que são utilizados nos processos de fritura, né? Os palitos de bambu. E as peneiras, que são utilizados tanto para retirar as frituras, né, das panelas,
quanto para hidratar massas, macarrão desidratado, macarrão seco, e tirar verduras em processo de cocção, essas coisas, né? De branqueamento. Questão 4. As 4 regiões culinárias da China e as peculiaridades. Então a gente tem a região de Beijing, que é o norte da China. Por muito tempo foi o centro cultural, comercial e político dentro da China. Já foi residência do Império Chinês. E para lá foram levados os melhores chefes de toda a China, em função da residência do Império Chinês naquela região. Os pratos clássicos, como esse pato de Pequim, eles se originaram lá. É um prato típico da região, um prato típico da culinária chinesa. O trigo e a soja, eles são os principais grãos consumidos naquela região, principalmente na forma de macarrão, pão e os dumplings que são os bolinhos chineses, né? Aqueles bolinhos, a gente chama de bolinho. A região de Xangai, que é no litoral da China, que é cortado pelo rio Yangtze, é a maior cidade da China e também a principal representante da culinária na China. Então, quando você pensa em China, é Xangai. Em culinária na China é Xangai. É a principal região culinária. Os principais pratos da região são a base de peixe e frutos do mar. E apresentam apresentações refinadas e molhos à base de shoyu, frequentemente adocicado. Ou seja, frutos do mar e peixes com molhos adocicados. Arroz e chá são presenças constantes nas refeições, assim como sopas, guisados e ensopados. A região de Canton é ao sul da China. Dentre essas 4 regiões, é a que apresenta um cardápio mais variado, né? Porque a gente viu que aqui basicamente se resume a arroz e sopas, guisados, lá em cima grãos consumidos na forma de pão, macarrão, e aqui é variado. Como isso aqui é uma região que apresenta uma maior abundância de riquezas naturais, então associado a essa abundância existe uma variedade maior de alimentos, né, de opção de alimentos para se ter um cardápio mais variado. Aqui era a região onde residia os povos associados à dinastia Ming, que é uma das dinastias mais famosas da China. Existem muito conhecimento histórico da dinastia, assim como existem muitas cerâmicas associadas à dinastia Ming, que viveu na região em 1644. Hoje, Canton produz os mais ricos, famosos e apreciados pratos da culinária chinesa. Ou seja, existe uma variedade maior no cardápio e os pratos mais ricos e famosos, assim por dizer em termos de apresentação, eles são produzidos nessa região. E a região de Sichuan, é uma província no interior da China, é uma região montanhosa, tem como principal característica a combinação explosiva de sabores doce, salgado, azedo e apimentado em um único prato. Ou seja, é uma miscelânea de sabores a culinária dessa região. Aqui a pimenta vermelha é largamente utilizada, pois além de prevenir certas doenças, ajuda a suportar o clima severo. Então aqui a gente tem na região de Sichuan pratos com combinações de sabores que vão do salgado ao doce, do azedo ao apimentado. Aqui a gente tem uma culinária mais sofisticada, em função da vinda dos chefes de cozinha que se refugiaram na região depois da queda da dinastia Ming em 1644. Xangai
tem uma culinária à base de arroz, e os pratos são mais consumidos são sopas, guisados e ensopados, molhos à base de shoyu, molhos adocicados, né? E lá em cima é o consumo maior de trigo e soja na forma de pães, macarrão e os bolinhos. Questão 5. Os principais condimentos utilizados na culinária chinesa. Então, por se tratar, a Ásia como um todo, assim, não como um todo, mas na grande maioria, eles fazem uso de bastante variedade de condimentos. Tailândia, China, Japão, eles utilizam uma variedade de condimentos. Alguns são condimentos mais fortes, assim, mais marcantes. Outros são mais suaves, mas que oferecem um sabor, garantem, assim, proporcionam um sabor para o alimento, né? Então a gente tem aqui os mais utilizados na culinária chinesa, é o glutamato monossódico, o shoyu, que é um molho de soja, esse molho de ostra, o molho hoisin, que é um molho ou à base de batata doce ou de soja também, o feijão preto fermentado, alci, as bebidas alcoólicas, o conhaque e o saquê também são adicionados nas preparações, nas receitas que a gente preparou, a gente chegou a usar saquê, o miso, que é uma pasta de soja, o tofu, que é o queijo de soja, né? A pimenta Sichuan, que é utilizado na região, que a gente viu anteriormente, o five spices, que é uma miscelânea de temperos, que é o canela, o anis estrelado, o cravo da Índia, o gengibre em pó e a erva doce, ou seja, são 5 especiarias. O amido de milho, o óleo de gergelim, o alho, também bastante utilizado, o gengibre, como vocês puderam ver, a gente utilizou bastante gengibre nas nossas preparações, e a cebolinha verde. Questão 6, a carne que é a principal utilizada na China, né, a mais apreciada, é a carne de porco. Se a gente for buscar na literatura, a gente vai ver que existem diversas receitas à base de porco. Então a gente tem o bolinho de carne de porco, o porco agridoce, que foi um que a gente fez, as costelinhas defumadas, o lombo defumado, o leitão laqueado. E basicamente, assim, eles consomem outros tipos de carne, mas em função da criação de porco ser melhor desenvolvida na região deles, mas assim, eles produzem muito mais facilmente uma maior quantidade, então eles utilizam muito mais a carne de porco. Questão 7. Os principais legumes. Aí eu listei alguns que a gente já utilizou e alguns que não utilizamos ainda, mas então tem o agrião, pimentão, os feijões verdes, brócolis, os brotos de feijão, a cenoura, o repolho branco, a selga e por aí vai. Então, assim, esses são os principais, né? Que estão nas receitas que a gente já preparou. Questão 8. No que tange a escolha dos ingredientes, quais os aspectos devem ser levados em consideração? Então, quando a gente pensa numa receita, seja ela da culinária oriental ou qualquer outra, quando a gente pensa nos ingredientes dessa receita, a gente tem que pensar o seguinte: esse ingrediente ele combina com esse? Tem que existir uma compatibilidade de sabores entre eles. Não adianta você querer colocar numa receita uma coisa cujo sabor não combina com outra. Então, assim, o importante na escolha dos ingredientes é haver essa compatibilidade de sabores. Um tem que complementar o outro, porque senão não funciona, né? Uma receita com, por exemplo, alguma coisa extremamente apimentada com alguma coisa doce. Não faz muito sentido. Talvez um toque de um no outro ou do outro no um, ok, mas uma coisa extremamente apimentada numa preparação doce não combinaria. Então a gente tem que pensar nesses aspectos. Então esse tipo de escolha, ela tem que levar uma preparação que seja harmoniosa nos sabores. Então tem que haver uma harmonia entre esses sabores durante essa escolha.
Então a gente tem que, além de pensar na questão da harmonia, a gente tem que pensar na textura, né? Elas têm que, assim, você não pode pegar, por exemplo, você vai preparar uma cocção, você não pode pegar um ingrediente que seja extremamente duro, rígido, assim, fibroso, por exemplo, e colocar numa preparação que é um pouco, que são coisas mais tenras, que seriam, durante o processo de cocção, eles seriam facilmente preparados, rapidamente preparados. Então, assim, essa textura muito firme já não combinaria com essa textura mais tenra. Então, se você for utilizar, você tem que pré-cozer o de textura mais firme para depois adicionar na receita com os ingredientes de textura mais tenra. A questão da cor também, isso é muito importante. Você vai fazer alguma coisa ali, se você colocar, por exemplo, só coisa verde, não fica interessante. Não é bonito de se ver, não é apetitoso, alguma coisa monocromática. Então você tem que pensar nas cores também, que isso vai chamar bastante atenção no prato. E a quantidade adequada de nutrientes, isso também é extremamente importante. Então uma receita onde os nutrientes são balanceados, elas são bem mais aceitas assim do que uma receita, por exemplo, que só leva um tipo de nutriente. A questão 9, a questão do mise en place. E a definição de mise en place e qual a importância. Essa questão do mise en place, a gente tem que explicar ela num contexto prático. Durante a preparação ali no laboratório, a gente percebe o seguinte: se você não tiver com o seu mise en place, ou seja, com as suas coisas organizadas, o que tiver que ter sido cortado, porcionado, tudo separadinho ali, durante o processo de preparação da receita, a gente às vezes precisa de um tempo para fazer essa preparação que a gente não tem. Então, se você está preparando ali, está salteando uma preparação, mas você esqueceu de picar um legume, por exemplo, esse salteado ele não pode esperar. Você não tem tempo para ir lá, cortar aquele legume e a panela ficar esperando no fogo. Então, mise en place é importante por causa disso. Você tem que deixar tudo pronto para que você tenha um desenrolar dessa receita sem atropelos, sem que você tenha que desligar o fogo, deixar a panela lá esperando para ir fazer alguma coisa. Então, tá tudo ali picadinho, tudo certinho, tudo porcionadinho, você só vai adicionando na panela de acordo com a demanda. Questão 10. Quais os aspectos devem ser levados em consideração durante o processo de cocção dos ingredientes? A fim de se preservar a forma, o sabor, a textura, a cor e ingredientes, o tempo de cocção deve ser curto. Os ingredientes devem ser adicionados ao recipiente de acordo com o tempo de cocção de cada item. Cada um dos ingredientes que a gente utiliza durante essas preparações, ele tem um tempo de cocção. Se você tem, como eu citei anteriormente, você tem um produto que ele é mais assim, uma textura mais firme. Se eu colocar esse ingrediente no início da preparação, no final da preparação, quando os outros ingredientes vierem, ele já vai estar com o processo de cocção dele no ponto. Agora, se eu começar pelos ingredientes mais tenros e vou colocando, quando eu chegar nesse ingrediente, os outros vão estar prontos e ele vai estar cru, ele vai estar com uma textura firme ainda. Eu posso esperar. Aliás, os ingredientes mais tenros podem esperar esse processo de cocção desse outro ingrediente mais firme? Não pode. Porque se esses ingredientes mais tenros eles ficarem muito tempo no processo de cocção, o que vai acontecer? Eles vão passar do ponto, eles vão amolecer demais, eles vão perder cor, vão perder sabor. Então, assim, cada produto ele deve ser acrescentado na receita de acordo com o tempo de cocção dele, de acordo com a necessidade de cocção dele. Então, assim, sempre os mais firmes primeiro e os mais tenros no final. Ok? Então é isso, gente. 10 questões. E para essa semana eu vou passar mais alguma atividade para vocês.